Bom dia, meu nome é João Paulo Deves Diniz, estou no nono período de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e vou apresentar um artigo agora sobre sensibilidade de isolados de Fusarium verticilloides de arroz para o novo fungicida cianoacrilato. Fusarium verticilloides é um importante patógeno que infecta uma grande variedade de culturas em todo o mundo. Ele também pode ser conhecido como Fusarium moliniforme. E os danos econômicos causados por eles podem chegar a 50%, dependendo da cultura. A patogenicidade deste fungo é devido à sua capacidade de produzir grandes quantidades de um hormônio de crescimento da planta, que é o ácido gibberellénico, que pode ser também comercializado de forma agroquímica. Na cultura do arroz, este fungo provoca a doença conhecida como bacanar. E essa doença, causa o aparecimento de plantas finas e altas, e também pode afetar a germinação, fazendo com que haja tombamento e morte das plantas. Além de causar doença no arroz, infecção causada pelo fungo também pode resultar em problemas de segurança alimentar para humanos e animais. Produz micotoxinas que não podem ser facilmente removidas ou desintoxicados de grãos. Foi descoberto um fungicida cianoacrilato que apresenta atividade específica contra esse patógeno de plantas fúngicas do gênero Fusarium, em que fortemente interfere com o crescimento micelial e mostrou potencial atividade contra o Fusarium verticilloides. Entretanto, este fungicida é registrado como controle da doença. A resistência ao fungicida é um problema importante que deve ser gerenciado. Objetivos. O objetivo desse trabalho foi estabelecer sensibilidade da linha de base Fusarium verticilloides ao fungicida cianoacrilato. Isto foi feito através da determinação dos perfis de resposta in vitro das populações de campos Fusarium verticilloides ao fungicida. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto do fungicida sobre a germinação de sementes de arroz e a sua eficácia controlando arroz, doenças bacanar por tratamento de sementes. Materiais e métodos. Amostras de arroz foram coletadas entre 2007 e 2008, secadas e guardadas a 20 graus Celsius, utilizando isolamentos de Fusarium verticilloides de plantas de arroz, alga, batata e sacarose. Um total de 60 isolados simples de espora foram obtidos. Os 60 isolados desses esporas foram cultivados em placas de pedra. E para cada concentração foi repetido 3 placas e os testes foram repetidos 2 vezes. Essas placas de pedra tinham cerca de 90 centímetros de diâmetro. Determinando a sensibilidade ao fungicida cianoacrilato, dissolvendo em metanol a 10 mg por ml, para soluções de reservas, o qual foi diluído em meio de crescimento para inibição do teste. Tampões de micélio foram cortados a partir da margem de colônias, crescendo ativamente com 3 dias de idade, e um plug foi colocado no centro da cultura numa caixa de pedra, com micélio de contato com meio alterado. A área também da colônia foi calculada
expressa qual a porcentagem de inibição de crescimento. Em seguida, o fungicida é alterado em meio sem fungicida foram incubados a 25 graus Celsius, medindo o raio médio após 3 a 5 dias de incubação para cada tratamento. Foi realizado também o teste de germinação de sementes, utilizando 4 tipos diferentes de cultivares. As sementes de cada cultivar foram embebidas em soluções por 72 horas, com mais de 100 sementes de concentração a 25 graus Celsius, e cada concentração foi repetida 3 vezes. A análise de variância foi realizada utilizando para determinar a diferença significativa na relação entre a germinação das sementes tratadas e não tratadas. Foi feita também a razão volumétrica do fungicida. Solução: as sementes de arroz foi de 1 para 1. Em seguida, a germinação do percentual foi calculada pela fórmula de germinação percentual 1 para 4, número de sementes por número total de sementes germinadas. O teste de germinação de sementes foi repetido 2 vezes. Depois da experiência de tratamento de sementes, as amostras de arroz com sintomas da doença bacteriana haviam sido tratadas com fungicidas cianofilatos. Resultado de discussão: a germinação das sementes saudáveis foi maior do que 77% para todos os cultivares selecionados e não foi afetada pelo tratamento com fungicida cianofilato. O tratamento de sementes infectadas com todas as concentrações desse fungicida neste estudo diminui significativamente ao normal alongado e tombamento de mudas em garrafas plásticas em casas de vegetação, assim indicando que o cianofilato tem excelente eficácia no controle da doença bacteriana em arroz. Aí mostra essa figura 1 superior aí em cima, ela é a fórmula química do produto. Já a figura de baixo, ela mostra uma curva de sensibilidade que foi uniformidade sobre o grama sensível. Portanto, os dados de sensibilidade podem ser utilizados como uma linha de base para o monitoramento de quaisquer futura sensibilidade ao fungicida. Tais dados de base devem ser essencial para avaliar o risco de resistência, conseguindo um campo de resistência para monitorar os níveis das populações dos patógenos, indicando também a sensibilidade semelhante a este fungicida e comparando as amostras originais, que nunca foram expostas a esse fungicida. Esses resultados sugerem que existe uma pequena mudança de sensibilidade dos isolados que usaram o fungicida após uma única aplicação. Já nessa tabela aí, as concentrações do cianofilato diminuem significativamente ao normal, alongamento e ao tombamento de mudas em garrafas plásticas, foi feito estudo. Esses dados indicam que o cianofilato seria seguro para sementes de arroz.
para ser usado em desinfetante de sementes de arroz infectados pelo fusário. Sementes foram obtidas a partir das plantas inoculadas com dos 6 isolados de fusário verticilioide. E também há uma... Conclusões. Os resultados sugerem que os fusários verticilioides isolados exibiram pouca mudança na sensibilidade a este fungicida após uma única aplicação. Se for bem aplicado, pode ser utilizado como fungicida importante ou um bom companheiro para o controle de doenças bacanas em arroz na China. Também podem ser utilizados como desinfetantes de sementes de arroz infectadas pelo fungo. Aí está a literatura citadas. Podem ver. E obrigado.